Pode. Bom, hoje nós vamos falar sobre ressurgir das cinzas. Será que é possível ressurgir das cinzas? Parece uma tarefa meio difícil, não é mesmo? 7 de agosto de 2023, nós começamos a ouvir sobre o furacão Dora. O furacão Dora, ele estava nas proximidades da ilha de Maui, no Havaí. E eu tenho um irmão mais novo que ele mora nessa ilha de Maui, e nós estávamos acompanhando. Para quem mora aqui nos Estados Unidos, os furacões são algo comum, nessa época de agosto, setembro, e nós não estávamos muito preocupados, principalmente porque esse furacão Dora ele estava passando longe de Maui, não estava dentro, estava passando por volta assim da ilha, mas não estava dentro de Maui. Então as pessoas estavam em casa, se cuidando, e tudo parecia que estava tudo muito bem. Mas no dia seguinte, eu recebi um text message de um outro irmão meu que mora em Maryland, onde eu moro, e ele disse: Você sabe do Magnus, do nosso irmão mais novo? E, e eu achei que ele estava falando sobre o furacão Dora e não fiquei muito preocupada. Mas logo depois eu fui olhar as news, né, o jornal, para ver o que estava acontecendo. E então eu me deparei ali com o que estava acontecendo em Maui. Em agosto aqui é a época do verão, Maui é um lugar muito quente no Havaí. Nessa época também é um lugar onde a vegetação é bem seca. E assim como na Califórnia, por vezes acontecem alguns focos de fogo, né, nessas vegetações secas. Mas por causa desses ventos fortes, né, desse furacão Dora, aquele fogo ali, ele começou a se espalhar e acabou ficando numa forma incontrolável. E aí nós estávamos aqui em Merla, que são 6 horas de diferença do Havaí, e tentando ligar para o meu irmão e também para alguns amigos, que um casal de amigos também, que é como se fosse da família, e não conseguimos falar com nenhum deles. E estava aquele silêncio, um silêncio assim difícil de suportar. É muito difícil quando a gente é, quer receber uma resposta, a gente quer saber de alguém que nós amamos, ou até mesmo quando nós oramos, né? Nós estávamos orando ali para Deus e pedindo, Senhor, nos mostra aqui um sinal, né? Mostrando que eles estão bem. Mas naquele momento havia apenas um silêncio. E como é duro, não é mesmo, estar envolto desse silêncio. E nós ficamos ali por 10 horas sem saber nenhuma notícia do meu irmão. E aí isso causou uma desorientação em nós. E é muito difícil viver com uma desorientação, né? Essa preocupação, isso que traz um mal-estar, uma ansiedade para os nossos corações. E E quando eu estava estudando no meu mestrado, eu estudei sobre um sociólogo americano que também era professor de educação adulta, e eu estudei sobre algo que ele trabalhava que se chamava dilema da desorientação. E esse sociólogo chamado Jack Meserow, ele falava que todas as pessoas elas passam por desorientações. Toda vez que nós nos deparamos com algo novo, com uma situação nova, nós sempre ficamos com esse mal-estar, esse sentimento de desorientação. E aí isso sempre nos traz um desconforto muito grande, não é mesmo? E nós estávamos ali naquele desconforto, porque quando eu liguei ali as news, né, o jornal, eu comecei a perceber que aquele fogo ele já tinha tomado conta de toda a cidade, né? Estava destruindo toda a cidade. E, aliás, em horas,
uma cidade inteira ela foi totalmente destruída e virou em cinzas. E aí aquilo trouxe um desconforto muito grande, porque a gente não sabia, né, as notícias. E quando eu penso nesse desconforto que Mesereau traz, eu lembro também de Romanos 12:2. E o que que diz ali em Romanos 12:2? Eu convido você a pegar a sua Bíblia, a abrir aí nesse texto, e ali está escrito assim: E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos para a renovação do nosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse verso é um verso bem interessante e ele fala um pouquinho sobre essa desorientação, porque ele fala aqui no verso aqui, ó, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. E até alguém chamado John Phillips, que ele faz traduções de Bíblia, ele mencionou em um comentário que se ele pudesse transformar esse verso em poucas palavras, ele diria então que esse verso diria assim: não deixe que o mundo, por sua pressão, o molde. E eu queria aqui chamar a atenção de vocês para esse mundo, e vamos pensar que esse mundo é a nossa mente. E a nossa mente, muitas vezes, ou sempre, ela nos molda como indivíduo, porque os nossos pensamentos são eles que nos constituem como indivíduo, eles que nos moldam como nós somos, como vão ser as nossas ações, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Mas aqui nesse verso diz assim: e não nos conformeis com esse mundo. Então, esse verso aqui chama atenção para que a gente pare e pense um pouquinho sobre a nossa vida. E então, ele nos chama aqui a transformar, né? E então, eu fiquei pensando em tudo, todo esse transformar, e aí eu comecei a estudar mais esse verso, e esse transformar, a palavra original desse verso, ela significa metamorfose. E quando a gente pensa em metamorfose, a gente pensa sempre na lagarta e na borboleta, né? Nesse processo da borboleta tão bonito. E aí, quando eu falo para vocês, né, que Phillips, ele falou aqui que muitas vezes, né, com a pressão do mundo, a gente molda a nossa mente, e eu disse que esse mundo, né, vamos pensar que a nossa mente, todos esses pensamentos nos moldam, eu fico lembrando também dessa lagarta. A lagarta, quando ela nasce, ela, ela tem uma única meta, que a meta dela é comer tudo que ela encontra na frente dela e crescer. E eu fiquei pensando como nós somos também. Nós nos alimentamos do que nós vemos, do que nós ouvimos, e isso acaba nos alimentando e vai formando quem nós somos. E aí nós vamos moldando todos esses pensamentos. E aí, voltando lá para o Havaí, não estava sendo um processo nada fácil para eles. Muitos estavam se alimentando ali das suas ansiedades, não estavam entendendo o que estava acontecendo, nem ao menos nós que estávamos aqui longe do meu irmão, dos meus amigos, nós estávamos assim com essa desorientação e estávamos alimentando a nossa mente. Ah, talvez tenha perdido a casa, queimou tudo, mas antes de saber toda essa informação. E tudo isso trazia essas suposições, elas traziam uma certa ansiedade para nós. Mas o Jack Messerol, ele fala um pouquinho mais desse, desse processo aí de desorientação, e ele diz que pode acontecer aí uma aprendizagem transformacional. E aí eu queria trabalhar um pouquinho com vocês, porque isso é muito importante. Deus, ele nos pede para que haja uma transformação, para que haja uma metamorfose. Então, se nós pensarmos na metamorfose, como eu falei,
no início da vida, a gente começa a formar os nossos pensamentos de acordo com o que a gente vê e o que a gente ouve, do que a gente se alimenta, de todo o nosso meio, a gente vai criando assim como nós somos, não é mesmo? Mas aí, logo depois, o que que acontece? A, aquela lagarta, ela para. E aí ela começa um novo processo. Ela começa um processo ali dentro do seu casulo, né? E aí esse é um pouquinho do que Deus ele pede para nós também. Ele pede que nós paremos também um pouco, né? E então nós comecemos esse processo da borboleta, esse processo da metamorfose. Só que acontece que estar nesse lugar é algo muito difícil, não é algo confortável, né? Porque é difícil da gente parar na nossa própria dor. Mas o Messerot, ele diz que é possível se nós entendemos qual é a nossa parte desse processo. E aí eu vou além, porque nós, como cristãos, nós acreditamos em Deus, nós acreditamos que Deus ele é a nossa força, Ele é que nos encoraja a continuar, é Ele que nos ajuda a cada passo. Mas aí eu fico pensando também, mas será que quando esse verso ele diz assim para nós nos transformar, então será que é só essa força de Deus que está nesse processo? E aí eu digo para vocês que não, porque se a gente for perceber na borboleta, esse é um processo que acontece que ela precisa fazer. Ela está dentro ali daquele casulo e ela precisa ter uma parte ali naquela naquela renovação ali, naquela transformação para se tornar um novo eu, né? E e aí o Messerot ele traz 10 itens que são muito importantes para que nos ajude nesse processo, para a gente entender essa nossa parte, o que nós precisamos fazer. Então ele fala assim que primeiro nós precisamos entender o que nos deixou perdido, o que nos deixou desorientados, né? Depois de 15 dias do acontecimento lá no Havaí, em Maui, eu fui ser voluntária lá. E aí é, era muito importante, né, as pessoas elas falarem do que estava acontecendo com elas, do que aconteceu. Então é importante a gente parar e em vez da gente dizer assim, não, eu não quero falar sobre isso, agora vou me focar aqui em pensamentos positivos e como se nada tivesse acontecido. Não, a gente precisa identificar o que será que aconteceu e vamos lembrar dessas situações. E aí, Messerot, ele diz que o segundo ponto deve ser indique as emoções que vieram à tona nessas situações. Então, olhe para você, comece a entender o que quais são as emoções diferentes que essa situação difícil te causou. E comece a nomear essas emoções. Isso é muito importante porque a gente só pode trabalhar com algo que a gente identifica. Se a gente não identifica as nossas emoções, a gente não consegue trabalhar porque a gente não sabe o que é preciso trabalhar. E então, aí chega o ponto 3 que ele diz assim: então, reflita de forma crítica e analise aí os seus pensamentos, né? Veja aí o que é verdade, o que não é verdade, e aí, nesse momento, começa então a renovação dos seus pensamentos, porque você consegue identificar ali o que você realmente está trabalhando ali na sua mente, o que você construiu na sua mente, que está tão forte que muitas vezes traz esse mal-estar para você. E aí, ó, ele fala assim, no quarto ponto, ele fala, então, você reconheça, né, que você está nesse processo e a dificuldade desse processo.
E eu acredito que para nós cristãos essa é uma dificuldade muito grande, porque nós aprendemos que nós devemos ficar contentes em todo o tempo, não é assim que nós percebemos as coisas? E lá estava eu, no Havaí, lá em Maui, olhando aquele cenário que era um cenário de guerra, um cenário muito triste, onde você via quilômetros e quilômetros de cinzas, carros totalmente queimados, árvores queimadas, e ali você via uma destruição. Você via ali não apenas uma cidade queimada, mas você via ali vidas destruídas, sonhos destruídos, alicerces que foram roubados das pessoas. E naquele momento, na minha desorientação, eu consegui entender também que eu estava num processo difícil também. E eu estava sentindo aquela dor, a dor pelo meu irmão, pelos meus amigos e por todas aquelas pessoas que eu também não conhecia, mas em ver aquela situação me trazia aquela dor. E eu lembro que a primeira vez ali, quando eu cheguei naquela área de Lahaina, aonde foi queimada, Maui não foi queimada totalmente, mas apenas essa cidade, que era como se fosse uns 3 quilômetros, né? E ali eu na frente daquela cidade, Lahaina, observando toda aquela situação, eu não pude evitar as lágrimas. Mas eu poderia pensar, eu estou aqui para ajudar as pessoas, eu estou aqui para ser forte. Mas aí eu pergunto para você, qual será que é o nosso papel quando nós encontramos essas pessoas que estão em desorientação? Será que o nosso papel com elas é você apenas é, trazer ali aquela motivação, aquele verso que vai dar força para ela? Talvez não. Porque o mais importante, quando as pessoas elas estão nesses momentos difíceis, onde elas estão aqui nesse quarto estágio, onde elas reconhecem que elas estão passando por aquele momento triste e elas tentam naquela tristeza, elas apenas precisam da presença de alguém. E quando nós falamos em presença, é você estar ali, não falando para a pessoa, mas você estando ali para escutá-la, você se emocionando também, porque era uma situação difícil. Então, eu percebi que eu não precisava estar ali só para motivá-los, para levar Deus, para dar esperança. Não, porque talvez alguns não tivessem nesse momento ainda. Eu precisava caminhar com eles na dor, naquele processo difícil de perda, até que eles reconhecessem que sim, que eles começaram a mudar em alguns aspectos, que a transformação estava acontecendo, e agora sim eu poderia iniciar um outro processo ali na caminhada com eles. E aí, quando eu fico pensando nesse meu choro, né, nesse, nesse conceito que muitas vezes nós temos, né, de ser forte, de estar sorrindo o tempo todo, aí eu fico pensando também nos tempos antigos, né? Nos tempos ali dos romanos e, e ali na Roma antiga, né? Diz que ali era muito importante o chorar, porque o chorar naquela época já era considerado como um purgante. E um purgante ele faz o quê? Ele limpa todo o nosso organismo, né? E aí acredita-se que nas lágrimas ela sai todas essas impurezas, essas químicas que fazem mal para o nosso organismo. Então é como se chorar é como se fosse um purificar, né? E aí é tão lindo, porque quando a gente vai ali para Salmos 86, aí a gente, 56, desculpa, Salmo 56 ele fala ali da importância, né, de chorar.
E aí ele fala ali no verso 1: Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem quer me devorar e me oprime continuamente. Então Davi, ele estava ali chorando, porque ele era prisioneiro, né, de guerra, ele tinha motivos. E ele mostrou ali para Deus a dor dele, né? Se a gente voltar ali um pouquinho, né, nesse é, nessa aprendizagem transformacional que Messerol traz, então a gente consegue ver que Davi ele consegue ali identificar a situação dele, né? Ele consegue perceber que ele é um prisioneiro e ele começa ali então a identificar que os homens eles querem devorá-lo, que os homens oprimem ele constantemente. E ele demonstra aquela dor ali, ele expressa aquela dor para Deus, né? E aí no verso 8 diz assim: Tu depositas as minhas lágrimas no seu odre. E algumas outras versões diz assim: Você registra todas as minhas misérias. Então, olha só, isso demonstra que ele também estava ali chorando, né? A psicologia hoje, né, nos ensina que é importante também esse choro, né, para trazer esse estresse para fora. É uma forma de lidar com as situações difíceis, né? E também de evitar as doenças. E Davi, ali nesse Salmo 56, parece que ele identifica tudo isso, né? E ele demonstra ali que Jesus, né, que Deus, ele então ele guarda todas as nossas lágrimas, né? E ali naquele momento ele não apenas identifica as suas lágrimas, ele não apenas identifica a sua dor, né? Mas ele começa a explorar opções ali para ele continuar, né? Que é a parte 5 que Meseroth traz, né? E ali ele então, ele como aquele verbalizar dele é como se estivesse criando um plano de ação, né? E aí toda aquela transformação ela começa a se realizar. E que lindo que é esse processo que Deus nos permite passar, porque por vezes essa dor que às vezes a gente acha tão difícil, essa dor que a gente acha tão ruim, o luto que aquelas pessoas estavam passando por perder as suas propriedades, por perder os seus sonhos, né? A gente pensa assim, nossa, que coisa horrível, né? A gente nem deveria pensar nessas coisas. Mas que bonito quando a gente cria a oportunidade de pensar, porque isso traz uma análise, uma análise para entender as mudanças necessárias que precisam acontecer. Que essa daí é a sétima regra que Mézaro traz, né? E aí Mézaro diz assim, 8, não desista. E parece que quando a gente começa a falar tudo isso fica assim um mix, né? Parece uma mistura, né? Daquela tristeza, mas ao mesmo tempo você está colocando aquilo para fora, você está dando oportunidade para pensar, para lembrar das coisas que você se alimentou também. E talvez quando você estava ali naquele estágio de lagarta que você estava se alimentando, talvez você não estava se alimentando só de coisas ruins, né? Mas você estava se alimentando das coisas boas, da aprendizagem que Deus te criou, que Deus te fez por um propósito, que Deus, ele é aquele que te dá força, que te ajuda no impossível. E então, nesse momento, quando você para pensar, esses pensamentos também ele vem, e aí você entende que você não pode desistir, porque você consegue compreender o que está ali dentro de você também. E então ele diz que após isso você precisa então desenvolver as suas competências. Você precisa estar ali naquele lugar. E como Davi, ele não desistiu, né? E aí, olha só como ele identifica ali
Deus ali na vida dele, né? Que ele fala ali no verso 11: em Deus coloco a minha confiança e não terei medo. O que pode me fazer o homem? Então, ali, ele desenvolve essa competência de acreditar em Deus, de saber que ele precisa continuar ali nas lutas que ele vai, é, que ele iria ter na continuação ali da jornada dele, mas ele desiste, ele decide ali que ele não vai desistir, que ele vai continuar. E ele continua trabalhando ali para que isso possa ser possível. E aí, então, Mesero diz que depois de todo esse processo de compreensão do que o que nós estamos formando na nossa mente, do que nos alimentamos, o que nós vamos fazer com isso? Será que nós precisamos mudar alguma coisa? Depois de todo esse processo, então, a gente vai fazer o quê? Vai dar um novo significado para aquilo que aconteceu. E eu percebia que ali no Havaí, enquanto eu estava conversando com as pessoas ali, enquanto eu estava escutando a história delas, eu percebia que elas estavam se escutando, elas estavam processando aquilo. E aos poucos elas iam se tornando uma nova pessoa. E sabe, esse processo não é um processo fácil. Porque quando nós estamos aqui dentro desse casulo e estamos passando por todo esse processo que Mésiro traz, esse processo aí que Romanos também diz, transformai-vos, vamos fazer essa metamorfose, ele não é fácil. E aí eu fico até pensando, né? Depois a minha amiga disse, eu vi o Magnus, o meu irmão, né? Eu vi ele sentado ali na cama, orando e pedindo para Deus que tivesse protegido a casa dele. E no dia seguinte, ele então anda ali 3 horas para conseguir chegar à casa dele, porque estava tudo fechado. E então ele consegue perceber ali que a casa dele também estava apenas em cinzas. E que doloroso aquele momento. Me recordo uma história também de uma mãe que, ouvindo ali que estava acontecendo toda aquela situação, que o fogo ali já estava consumindo tudo, estava andando super rápido por causa do vento. Então, ela saiu do seu trabalho e foi para casa, porque ela havia deixado seu filho de 15 anos lá. E quando ela chegou lá, a polícia já tinha fechado todo o lugar. E então ela disse: eu preciso ir até a minha casa, porque meu filho está lá. E o policial disse: não, seu filho ele já saiu, nós evacuamos toda essa área, ninguém mais está nas casas. E aquela mulher insistiu, mas aquele policial não deixou. E 2 dias depois eles encontraram, então, o filho daquela mulher que havia permanecido na casa. E ele estava ali, morto já, com cobertor em cima dele, com seu cachorrinho embaixo dele. Estava ali protegendo o seu cachorrinho. E que história triste! E aí a gente pode pensar, né? Mas a gente está aqui no casulo, tendo toda essa transformação, mas é tanta coisa que está acontecendo. E aí a gente pode pensar, mas aonde que está Deus? Por que será que Deus não ouviu a minha oração? Por que que Deus permitiu para que aquela criança, né, de 15 anos morresse? E aí eu digo para você que Deus, ele estava no mesmo lugar aonde ele está agora, que talvez você não esteja passando por nenhuma dificuldade, porque Deus ele promete estar em todos os momentos conosco. Diz ali em Salmos 34, diz assim: o Senhor está perto de todos os que têm o coração quebrantado e sara os de espírito abatido. Deus, Ele é esse Deus de amor que nos abraça. E Ele está ali no nosso processo. Há coisas que nós não entendemos, há situações que são além do nosso entendimento. Mas Deus é aquele de Salmos 23 que diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E esse nada me faltará não significa que talvez você
não vai perder o seu filho, como aquela mulher perdeu o seu filho. Não quer dizer que você não vai perder a sua casa, como meu irmão e meus dois amigos perderam também tudo que tinham. Não, mas esse Deus é aquele que diz aí nesses salmos: a sua presença não vai me faltar. Embora seja difícil aqui nesse casulo, ele está ali animado, está ali com você, caminhando com você, mas só esperando que você então realize essa transformação. E aí não é fácil sair desse casulo, porque quando a gente vê o processo da borboleta, ela mesma tem que sair sozinha do casulo. Se você for ali e ajudá-la a sair, abrir aquele casulo, ela não vai ter forças nas asas dela, e então ela nunca vai poder voar. Mas quando nós entendemos que Deus é aquele que está conosco, ele sabe que nós estamos nesse mundo e muitas vezes nós vamos passar dificuldades, mas ele promete que ele vai estar conosco e que essa transformação que precisa acontecer, ela sim vai acontecer, porque ele está ali, pronto para nos ajudar. E sabe, esse final de semana nós comemoramos a Páscoa, né? E como é gostoso comemorarmos a Páscoa, porque a Páscoa também é aquele momento onde a gente lembra, né, desse momento especial em que Jesus ele morreu numa cruz por nós. E quão inspirador é isso, né? E quando a gente pensa aí nesse processo da borboleta, né? A gente vê aí nesse processo de transformação de uma nova vida, né? E nós vemos que a Páscoa é assim também, ela veio para transformar a nossa vida, para nos dar um novo recomeço. E aí ela vem também para nos ajudar a resgatar algo. Nós temos essa bola aqui, vamos pensar que essa bola aqui é Deus. E quando Deus nos criou, diz ali em Salmo 139 que Ele tinha um plano especial para a nossa vida. Antes mesmo de nós nascermos, Ele já sabia o nosso nome e Ele tinha esse propósito. E sabe, Deus nos criou então para um relacionamento com Ele, para estar pertinho de nós. Afinal de contas, foi Ele que nos criou. Só que muitas vezes nesse processo de transformação que Deus quer que nós tenhamos, muitas vezes nós colocamos coisas, nós nos alimentamos de coisas que nos tiram desse plano que Deus tem para nós. E muitas vezes aí o que que acontece? Aí nós acabamos não ficando tão perto de Deus. E aí nós colocamos aquelas situações, aqueles pensamentos, né? Nós colocamos aqui entre nós e Deus. Mas Deus, ele diz ali em Romanos 12:2, que ele quer que nós renovemos os nossos pensamentos. Mas esse não é um processo fácil. Ele quer que nós façamos esse essa renovação para que, assim como diz ali no verso, né, para que nós experimentemos qual seja a boa e agradável vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que a gente lembre que nós somos feitos em essência a, a imagem dele. E ele quer que a gente resgate isso. E então, Jesus ele veio então a esse mundo. E aí, quando ele veio a esse mundo, ele veio para fazer esse propósito especial, que foi tirar todos esses pensamentos, nos ajudar a ter essa transformação, para que assim nós pudéssemos estar perto de Deus novamente, para que nós pudéssemos então estar naquele primeiro plano, onde Deus ele nos fez
para conectar com Ele, para ter um relacionamento com Ele. E sabe, hoje então, eu gostaria de deixar essa mensagem para você, que Deus, ele tem um plano especial para a sua vida. E muitas vezes nós estamos nessa situação aqui que nós deixamos muitas coisas nos separar de Deus e muitas situações difíceis ali dentro daquele casulo. Quando nós não paramos para entender o plano de Deus e não paramos para trabalhar aquelas situações, elas permanecem ali entre eu e Deus. Mas Deus, ele quer mudar isso. Ele quer dar uma nova vida para nós. E é isso que eu convido vocês hoje a, a terem e lembrarem que, embora muitas vezes nós achemos que é impossível renascer das cinzas, eu quero trazer para vocês essa foto. Essa foto foi tirada lá do Havaí, alguns meses depois de toda a destruição. Você pode ali perceber um pouquinho ali da destruição, mas vocês podem perceber ali que está renascendo uma bananeira ali dentro das cinzas. Sabe, meus amigos, com Deus é possível essa renovação. Que Deus possa nos abençoar, então, e que Deus possa continuar nos dando força para que esse processo de metamorfose, esse processo de transformação possa sim acontecer, para que assim nós possamos ser renovados, possamos ser transformados por Deus e possamos sim ter novamente essa relação e possamos estar assim, pertinho de Deus, daquele que pode nos dar força em todos os momentos. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa ter força para cumprir aí essa trajetória que não é fácil, mas é possível quando você acredita em Deus e quando você entende que você tem um papel aí nesse seu autoconhecimento e também nesse processo que Deus quer realizar na sua vida. Muitas bênçãos para você.